levou tal tiro, 5 tiros, um no pulmão, um em cada pulmão, um no coração, um no glúten. Você vê que no pulmão e no coração meu filho teve morte instantânea. Dizem que não, jamais uma pessoa sobrevive com um tiro no pulmão e um em cada pulmão e um no coração. Já o perito já bateram de frente comigo dizendo que nem todos os casos é assim. Mas quando uma pessoa toma um tiro no meio do coração, como meu filho tomou esse tiro, e um em cada pulmão, que esbagaçou os pulmões dele, meu filho teve morte instantânea. Foi em 2 órgãos vitais, né? E eles alegam no exame cadavérico que eles não conseguiram recuperar o projeto que ficou danificado, que foi achado na jaqueta dele, mas também esse da espinha cervical, porque os instrumentos quebraram. Então fui para cima do ML, os instrumentos quebraram. Por que os instrumentos quebraram? Porque eles não serraram, arrumavam um jeito, mas como é uma perícia, que tirasse o projeto do meu filho. Não, simplesmente eles enterraram meu filho, e aí foi uma tortura que eu não dormia, dormia dentro do cemitério. Eu chegava de manhã, eu saía embora à noite, aí comecei no cemitério, pedir câmera de monitoramento, pedir cerca elétrica, porque eu achava que os policiais iam violar o túmulo do meu filho e retirar o corpo dele para sumir com o corpo dele, por causa daquele projeto. Foi uma tortura mesmo, eu fiquei 6 anos dentro da espinha cervical do Rogério, até que quando eles viram que o que eu insistia era nesse projeto que estava na espinha cervical dele, aí eles resolveram, o próprio GAECO resolveram exumar o corpo. Eles exumaram o corpo, mas o próprio promotor falou que eles não desarquivaram para fazer essa exumação. Os processos não estão todos arquivados, inclusive do meu filho, mesmo com a exumação, mas para confrontar com a arma de bandido que eles tinham apreendido e com a arma do policial militar lá em Cubatão. Foi confrontado. Com a do bandido, com certeza não, mas também com a do policial também não ia ser confrontado, porque armamento de 6 anos, com certeza eles deram fim nos armamentos, porque geralmente as armas que eles andam com as armas frias é para fazer esquentar na mão dos meninos para dizer na resistência de morte. Eles usam para matar e depois colocam na mão do menino para dizer que os meninos reagiam, a gente já sabia da cultura deles, então a chance era mínima. Mas aquilo foi tipo para desclassificar o pedido de federalização. Então nós fomos para cima de novo também, eu fui para cima dessa situação e o GAECO me mostra o projeto retirado do corpo do meu filho dentro de um saquinho plástico no meio da investigação do PIB amarelo que eles estão dentro do GAECO até o dia de hoje. Que não dá como eles falam para as mães, o grupo do GAECO fala para a mãe como não tem como denunciar os policiais de 2006, mas tem como denunciar os policiais no crime de agora, entendeu? Que aí acaba pagando pelos crimes do passado. Mas isso é inaceitável, porque se traz à tona crime da ditadura, porque não traz da democracia, que era tão assim. Foi isso que eu falei para a ministra Maria do Rosário, que elas que corressem atrás da federalização dos crimes para depois não cair em vala comum aos ossos dos meninos e eu estou em urna geral e ficar procurando uma agulha no palheiro, enquanto os corpos dos meninos estavam aí preservados, que ainda não tinha sido perpetuado. E quando eu vi o descalço de um lado e do lado do outro, eu corri e coloquei o GAECO de novo na parede e pedi para o promotor para nos ajudar a preservar o corpo dos meninos para uma futura investigação. E está aí, é a realidade. O prefeito, nós fomos para cima do prefeito também conversar, não ficou só no GAECO, e conseguimos a conservação dos túmulos dos meninos. E o projeto do meu menino foi retirado, já está numa urna pequenininha, é uma urna diferente. O próprio DHPP pediu para mim processar o ML daqui, mas também a defensoria não processou, talvez perdi o prazo, porque ele disse para não confundir com um pedido de federalização. Esse é o bom serviço prestado pela Defensoria Pública. Várias mães, principalmente da grávida, perdeu o prazo, que não deveria ter perdido, porque a Ana Paula, para mim, meu filho morreu, mas o crime dessa menina, ele tem que vir à tona, alguém tem que pagar por isso. Débora,
Daqui a pouco você fala para mim como que começou o movimento Mães de Maio, mas eu queria saber, você, como a mãe do Rogério, não como a líder do movimento, como a mãe do Rogério, quais as suas expectativas em relação a toda essa sua luta, a investigação? O que você espera que aconteça? Eu nunca esperei desse país, desde o momento que eu tenho conhecimento com a pesquisa feita pela Universidade de Harvard, que a gente descobrimos os 58 carimbos dados pelo Fórum do Ministério Público da capital paulista, parabenizando a eficiência da polícia, uma semana depois dos assassinatos desses meninos. No dia 25 de maio, eles carimbam dando apoio para os policiais militares e dizia assim, é uma coisa que não sai do meu cérebro, por restabelecer a ordem, parabeniza a polícia militar pela eficiência. Então a gente ficamos assim, a pergunta que para no ar, que ordem é essa? A ordem de matar nossos filhos para poder dizer que tinha o controle contra o crime organizado do governo do estado? Essa foi o restabelecimento da ordem, e pela mentira do Comando Geral da Polícia Militar, que o Copom 190 não estava quebrado como eles falaram a público, fizeram uma coletiva de imprensa, que o Copom 190 estava quebrado desde o dia 26 de abril, né, que não registrou nenhuma ocorrência. Registrou sim, nós admitimos, a maioria dos meninos foram chamados via Copom, e principalmente meu filho, que o condutor do BO, ele fala que foi chamado via Copom para atender uma ocorrência de um homicídio. E depois ele é chamado no distrito porque a mãe tá acusando que foram policiais militares que mataram o filho dela. E aí eles vêm e eles fazem um depoimento assim, fui chamado, afirma de novo que foi chamado via Copom para atender uma ocorrência de um acidente de moto. E aí todos eles fazem, a nossa pessoa, prestei atenção, ainda reclamei para o promotor de Santos, doutor Otávio Gonçalves Borba, como que a gente estava vendo ali a olho nu vários depoimentos de policiais que estavam no dia que meu filho morreu, que são 9, e eles dão depoimento coletivo. Aí o Borba mesmo falou que o escrivão bate um modelo e aí vai só trocando os nomes. Isso é um absurdo. O próprio promotor falou para mim que só vai trocando modelo. Também falou para mim como falou para a Nalva. E quando a gente leva a boa conduta dos nossos filhos para o promotor que veio do serviço, porque já foi pedido pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, doutora Marilu Pena, que ela pede a retratação porque falaram que nossos filhos eram tudo bandido, filho da Nalva desocupado, e quando a gente pega a boa conduta do trampo dos nossos filhos, o promotor manda a gente colocar a declaração num quadro, né? Então, dali eu vi que a justiça era luta e denunciar o país de fora para dentro, foi o que aconteceu. A gente conheceu uma jornalista chamada Ali Rocha, a mãe dela já tinha envolvimento com as Mares da Argentina, e ela veio através da Rose Nogueira, né, que era a presidente do CONDEP na época, que fez um belíssimo trabalho, que é os livros Crime de Maio, e a Rose passou nosso contato, e essa jornalista ela faz uma matéria para a Anistia Internacional de Londres, que aqui no Brasil não tinha Anistia Internacional, eles vinham de Londres para cá para poder colher denúncia, e aí a Anistia Internacional ela denuncia, mas nenhuma emissora de televisão quis pegar, a não ser o SBT. Então deu a matéria muito genericamente, porque ela leu um material muito bom, né, mas denunciou e condenou o governo do estado de São Paulo. Eu não espero do Brasil a justiça pela mão da nossa justiça, porque ela tem 2 pesos e 2 medidas, ela é classista, ela é racista, e eu espero uma reforma dessa justiça, que para mim não vale nada do Brasil, porque ela enxerga muito bem, ela só enxerga a periferia, a favela e o preto e o pobre. Que a balança tem 2 pesos e 2 medidas. Eu espero da denúncia que nós fizemos
para a Suprema Corte Interamericana de Direitos Humanos, posso passar o tempo que passar. O Brasil tem que ser condenado pela morte dos nossos filhos, porque foi um crime de mando. Era um ano eleitoral e o governo Alckmin não tinha como mostrar para o resto do Brasil que estava em jogo, era o Brasil, o mandato do Brasil, quem ia mandar no Brasil, quem ia presidir o Brasil. Ele não podia mostrar para o resto do país que ele não tinha controle contra o crime organizado, porque o PCC ele não foi criado dentro de fora para dentro, mas sim dentro dos presídios à base de corrupção. Não é à toa que Augusto Pena ele acharcou familiares dos presos a ponto de houver essa rebelião e que nós pagamos com a vida dos nossos filhos. Como começou o movimento? O movimento começou depois que eu encontrei o açúcar na moto e comecei a me deprimir. Eu passei mais ou menos 40 dias sem comer, sem beber, já não saía, estava no fundo da cama e não descia mais nem líquido. E meu marido viu que eu estava já morrendo. Aí quando ele viu que eu já estava com muito calafrio, ele pegou, chamou o irmão dele, me colocou no banco do carro de trás, eu fui, já não aguentava mais, eu fui carregada. Chegou lá, o médico me internou, falou que eu estava com a mancha no pulmão muito forte, aí estar muito deitada, né? E aí eles me internaram, me deram soro. No quinto dia eu senti a presença do Rogério. Ele me pegou de frente, eu estava deitada, ele me puxou assim e me sacudiu assim. Eu acordei assim, fiz assim, mas eu achava que eu estava delirando do soro, um soro muito forte, que quando ele entrava na veia assim, parecia que estava me comendo assim até a nuca. Era um soro muito forte, tipo de uma penicilina que eles davam naquele soro. E eu achava que eu estava delirando. Era mais ou menos umas 5 para 6 horas da manhã, da tarde. Aí eu me liguei muito, mas também fiquei sentada. Não quis deitar mais. Fiquei sentada com medo de ver a visão de novo. Aí nessa mesma noite eu estava sentada, querendo deitar, a enfermeira queria deitar minha cabeça. Eu falei que não queria. Mas não queria contar o que eu vi, para ninguém falar que eu estava louca. Aí chegou a enfermeira, depois que me virou o plantão, chegou a enfermeira, vou deixar essa moça sentadinha aqui do teu lado. Era uma moça que ela estava com um curativo aqui, aí aqui e aqui embaixo do nariz. Tinha um tufão de gás e ela toda ensanguentada. Aí deixou ela sentada aqui na minha cama, do lado da minha cama, eu falei, fica aqui quietinha. Você vai ficar aqui quietinha, ninguém vai fazer nada contigo não. Dá a mão pra mim. E eu balançando o pé, dá a mão pra mim. Aí, daqui a pouco eu vi aqui fazer assim na porta. Era um homem querendo entrar. Era o marido dela querendo entrar. E era um investigador de polícia que tinha espancado a mulher e querendo entrar lá para acabar de me fazer o serviço. E aí eu passei por isso, eu passei confiança nela, deixei a enfermeira lá, a enfermeira gritando, você não vai entrar aqui, ela toda nervosa, eu segurando na mão dela, Aí depois na hora de ir embora ela não conseguia me dar um beijo porque ela estava com curativo. E aí ela pegou e foi, mesmo assim ela foi embora, me beijou, sabe, passou a mão assim no meu pescoço, assim muito, que eu falei que eu estava toda dolorida da sacolejada que o Rogério me deu. Aí no dia seguinte eu fui tomar banho. Quando eu fui tomar banho, que eu passei o sabonete aqui, eu vi esse dedo, aqui. Aí eu me apavorei, fiz assim, quando eu fiz assim eu vi os pontos, tudo roxo, debaixo do braço. Aí eu falei, meu Deus, era meu filho mesmo. Aí eu olhei pro outro, também tá a mesma coisa. Porque aquela sacudida que ele me deu, ele falou, mãe, eu não quero a senhora aqui. Ele falou bem forte mesmo, com uma cara feia. Quando ele fazia uma cara feia, ele não tinha mais sorriso, ele perdia o sorriso. E ele ficou me sacudiu e falou, mãe, luta pelo que estão vivos. Eu não volto mais. A senhora sabe que eu não volto mais. Luta pelos meus irmãos. Foi embora. E eu ali mesmo que ele me sacudiu, ali mesmo eu fiquei sentada. Eu queria passar para as pessoas o que eu vi, mas eu não conseguia, porque eu estava morrendo de medo.
E depois que eu vi aquilo, eu não contei pra ninguém. Eu só falei assim, ah, como é que eu tô toda roxa? Minhas irmãs enfermeiras, alguém te machucou? Foi fazendo soro? Eu falei, não. Eu não queria contar, porque a maioria era crente. Eu não queria contar porque eu também tinha medo de alguém falar que eu era louca. E também não queria deitar mais. Aí fiquei ajudando o quarto, era um quarto que era geralzão, tinha um monte de idosos. Aí eu comecei a dar, me arrastando mesmo, assim, meia tonta, sabe? Dando comidinha pra um, comidinha pra outro. Aí depois, quando a médica chegou, eu tava dando banho numa que fez cocô. Melou o fraldão muito, assim, se vazou pelo fraldão, quer dizer. E aí a médica falou, olha, já tá boa, vou te dar alta. Não deu nada na sua radiografia, né? Do pulmão, não deu nada. Mas eu não vou dar alta pra você hoje não, vou dar alta amanhã, pra ver se você resiste mesmo assim, anda bastante. Aí quando ela chegou meio-dia, saí de lá igual uma louca. Falei pro meu marido que era aquela mulher loira que passou na televisão, fez a missa de 7º dia. Aí ele falou assim, falei, tu conhece ela? Tu já viu ela? Eu não conheço. Todo mundo falava que era muito sufistinha, que era nalva. Aí eu peguei e falei, vamos atrás dessa mulher. Aí fomos procurar saber quem ela era. Aí falaram que ela morava na Vila São Jorge. Aí eu fui atrás, mas não deu pra saber, sabe, e procurar uma mulher no palete, sem saber quem era. Aí, quando foi na hora do almoço, no dia seguinte, ele veio com um papelzinho com o nome de uma dele. Ele conhecia ela, ele conhecia os irmãos dela, mas ele não falava nada, falou nada, pra mim ficou bem quietinho. A Nalva foi criada dentro da casa do pai do meu companheiro. O pai dele era apaixonado pela Nalva, assim, era como se fosse uma filha dele. E aí o Joel, o irmão dela, pegou e deu o endereço, aí nós fomos lá. Quando chegamos lá na casa dela, ela bem fria, bem grossa, bem estúpida, ela olhou pra mim e falou assim, oi, tá sentindo o cheiro de flores na minha casa? Eu falei, tô sentindo, desde que eu entrei. Ela falou assim, eu falei assim, eu vim aqui pra te convidar pra gente ir atrás da justiça, que eu conheço o caminho. Aí ela falou assim, sabe quem matou meu filho? Foi a polícia. Eu falei, eu tô sabendo, quem matou o meu também. Aí ela pegou e falou assim, então vamos. Aí eu peguei e fui. Aí eu falei assim, ó, eu soube que tem uma mãe que tinha uma festa na casa dela e o marido de cima da laje viu quando os encapuçados mataram o filho dela. E é essa moça que eu quero descobrir, mora lá no Sabuó. Aí fomos na Câmara lá Municipal de Santos, tinha muita gente que morava no Sabuó, fui procurar para um e para outro, ninguém sabia. Aí nós fomos num conjunto residencial ali chamado Pé na Cova, na casa da madrinha do menino, do filho da Nalva. E para ver se ela sabia de abuso de alguém que morreu por ali, ela também não sabia. Eu falei, vamos cair para dentro da favela, minha querida. Vamos entrar pela favela aqui do Sabuó e eu vou descobrir onde essa mulher mora. Aí nós fomos perguntando para um e para outro, ninguém fala, além do silêncio cavernoso. Não fala nada, não fala. Mas aí quando eu não aguentei mais que ninguém falava, eu arrumei outra tática. Aí eu peguei e falei assim, eu sou mãe de vítima. Quando eu falei que fui mãe de vítima, todo mundo mostrou onde era. Só mostrou quando nós falamos que a gente era mãe de vítima. Mas mostrou assim, muito superficial. Falou que ele era um homem que vendia banana e bibibi. Aí nós fomos atrás do homem que vendia banana. Aí mostraram uma casa, não era uma casa, que era